Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Na aula de hoje, a gente vai ver um capítulo chamado Intermezzo, do livro As Famílias que Construíram Roma, ali no século XV. O Papa Nicolau V é responsável por uma obra bastante importante que está dentro dos museus vaticanos. Essa parte da história não está dentro do livro, mas eu achei interessante vocês conhecerem, que é a Capela Nicolina, que justamente tem esse nome, Capela Nicolina, porque foi realizada durante o pontificado do Papa Nicolau V. O Papa anterior já tinha tido a ideia de fazer essa capela, que era a capela privada do Papa. Porém, foi executada durante o pontificado do Papa Nicolau V e por isso que tem esse nome Capela Nicolina. Ali, ela está no percurso dos museus vaticanos? Não. Ela é uma visita especial. Então, quem quer visitar a Capela Nicolina tem que pagar um ingresso a mais. Inclusive, agora eu nem sei como é que está a situação de visitação a essa capela, mas normalmente você tem a possibilidade de comprar o ingresso a mais e só entra com um guia do Vaticano, ou seja, não está ali no percurso normal da visita ao museu. E é um dos lugares mais importantes, a decoração toda foi feita pelo Beato Angélico, então um dos grandes nomes da pintura renascentista. A decoração o tema principal é a vida de Santo Estevão e a vida de São Lourenço. Então, são 3 paredes decoradas, que conta desde quando eles foram viraram diáconos até o martírio. Então, essa capela aqui vai ser realizada durante o pontificado do Papa Nicolau V, trazendo esse tema aqui. Então, vamos ver algumas imagens, depois eu volto aqui para a gente falar um pouquinho mais do Papa Nicolau V. A gente tem aqui nessa primeira cena, sempre na parte de cima, é a história de Santo Estevão, na parte de baixo é a história de São Lourenço. Então, aqui, Santo Estevão está virando diácono, e aqui na próxima cena, como se fosse uma continuidade, assim, como se fosse uma história em quadrinhos. Na próxima cena, a gente vê ele ajudando as pessoas, distribuindo ofertas e esmolas. Na parte de baixo, aqui, eu dei um zoom nessa pintura, a gente vê a consagração de São Lourenço como diácono. Depois, nas outras paredes, a gente vai ver eles, no momento que eles estão ali fazendo pregação, distribuindo, ajudando os pobres. Então, na parte de cima aqui, a gente vê Santo Estevão fazendo a pregação. Depois, na parte de baixo, a gente vê São Lourenço distribuindo esmolas para os pobres, que eu dei um zoom aqui para vocês verem melhor. E um detalhe interessante que aqui, como a gente já sai do que a gente viu lá na Basílica de Santa Cecília, por exemplo, com as pinturas do Pietro Cavallini. Aquelas pinturas do Pietro Cavallini, claro que estavam buscando essa perspectiva, buscando a realidade, assim como fez Giotto, mas aqui a gente já vai começar a ver isso claramente, com uma perspectiva já com regras estabelecidas, o rosto das pessoas a gente consegue reconhecer, tá? Na próxima cena, essa aqui é muito legal, porque a sensação que dá é que eles estão saindo mesmo aqui pela muralha aqui de Jerusalém. A cena de cima é o momento da morte de Santo Estevão, que vai ser apedrejado, né, a lapidação. Então, aqui a gente já vê o Santo Estevão de costas e as pessoas já jogando pedras nele, mas essa cena dele sendo levado, saindo dos muros aqui de Jerusalém, é muito interessante, mostra toda essa perspectiva aqui
que já estava estabelecida no Renascimento. E na parte de baixo, a gente vê, então, o martírio de São Lourenço, que foi queimado na grelha. Então, essa capela aqui é uma obra-prima do Renascimento, que está dentro dos museus vaticanos e que foi feita justamente durante o pontificado do Papa Nicolau V. Ele ficou no cargo durante 8 anos, mas tiveram momentos muito marcantes dentro do pontificado dele, por exemplo, o jubileu de 1450, por exemplo, a queda de Constantinopla, que foi assim o evento mais traumático, certamente, para o Papa Nicolau V. A queda de Constantinopla foi 29 de maio de 1453, e claro que isso era uma grande perda para o mundo cristão. Você perder o que tinha sido lá a capital do Império Romano do Oriente, o capital do Império Bizantino. O Papa Nicolau V tentou ajudar, ele conseguiu reunir uma frota naval para mandar para Constantinopla em abril, ou seja, um mês antes ali da queda de Constantinopla, que foi tomada pelos turcos otomanos, mas ele não consegue ajudar. Quando eles chegam lá, a situação já estava resolvida, então certamente foi um momento crítico aqui, dentro político crítico para o Papa Nicolau V, a perda, né, a queda aqui de Constantinopla. E aí, com isso, a gente vê um movimento grande agora dos papas juntando forças para conter esse avanço dos turcos otomanos, que a gente sabe que só vai acontecer definitivamente lá na Batalha de Lepanto, em 1571. Mas então, aqui ainda é um momento de crise. Tá? Então, teve a queda de Constantinopla, o jubileu de 1450, e era um papa extremamente culto. A gente já viu ali pelas ideias dele de querer modificar Roma, de arrumar a cidade, restaurar as igrejas, restaurar a Basílica de São Pedro, ou talvez até reconstruir com o projeto do Alberti. É, ele tinha um braço direito, que era o legado papal. Legado papal, lembrando, é aquela figura diplomática, né, que viaja em nome do Papa, que era o Enéas Silvio Piccolomini, que vai ser o nosso futuro Papa Pio II, que é outro que eu vou falar um pouquinho mais hoje. Então, esses dois papas nesse século XV, o Nicolau V e o Pio II, são dois papas extremamente cultos, ligados àquela cultura clássica greco-romana, que incentivaram a tradução de livros, a cópia de livros da antiguidade, Platão, Aristóteles, não só livros que estavam ligados ao cristianismo. E isso foi extremamente importante para a nossa história, para a história do mundo. Se não fosse um momento assim de preservar toda essa cultura, talvez hoje a gente não tivesse mais, né? Então, esses dois papas aqui fizeram um movimento muito grande para que se recuperasse essa cultura lá da antiguidade com livros e tudo mais. Tanto é que o Papa Nicolau V é aquele que nós consideramos que deu início ao que vai ser a futura Biblioteca Apostólica Vaticana, organizando aí cerca de 1.200 códigos, que o código é o livro, né, na verdade, mas se chamava código, em 1451. Então vejam como isso é um sinal bem forte do quanto esse Papa e depois o Papa Pio II, que era muito ligado a esse, foram importantes para o desenvolvimento dessa cultura aqui, no que nós chamamos de Renascimento. Então, ele foi responsável pela Capela Nicolina, que é uma obra-prima do Renascimento com obras do Beato Angélico, foi responsável por esse início da Biblioteca Apostólica Vaticana, que é importantíssima dentro da história. É, Foi o Papa que estava no poder durante a queda de Constantinopla. Enfim, de fato, ele foi um Papa que marcou aqui a história. Então, um beijo grande para vocês e até a semana que vem. Beijo.